Olá, pessoal, tudo bem? Professor Breno Stuart, professor de Contabilidade Pública e Governamental, e hoje nós vamos falar sobre o processo orçamentário. Quais são os trâmites que o nosso orçamento detém, nosso orçamento público, que é comumente chamado de ciclo orçamentário. Ciclo orçamentário, pessoal, é o período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, desde a sua elaboração até a sua apreciação final. Esse ciclo é dividido em 4 partes. Primeiro, elaboração. Segundo, discussão, estudo e aprovação. Terceiro, execução. E quarto, avaliação e controle. Esse processo ele é contínuo, flexível e dinâmico, pessoal. Antes mesmo de se encerrar o ciclo, por meio da sua avaliação e controle, nós já estamos elaborando um novo orçamento. Nós já estamos elaborando uma nova proposta orçamentária, um novo planejamento. Por isso que esse ciclo nunca se encerra. Todo ano nós temos um novo orçamento. É um processo também flexível, pessoal. É possível aqui alterações na proposta, no projeto de lei orçamentária. E também é um processo dinâmico, pois nós temos a participação de vários atores. Não podemos esquecer, pessoal, que o ciclo orçamentário é diferente do exercício financeiro. Nós já vimos que o exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, o exercício financeiro é de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Já o ciclo orçamentário não, ele é mais extenso que o exercício financeiro. A primeira etapa do nosso ciclo orçamentário, pessoal, consiste na elaboração da proposta orçamentária. Nós já vimos também que as leis orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, são de iniciativas do Presidente da República, dos governadores de estado ou dos prefeitos das cidades, dos nossos municípios, tranquilo? Eles que darão o pontapé inicial do nosso orçamento, são leis de iniciativa do Poder Executivo. Como pode haver alterações em prazos nos estados e nos municípios, nós vamos tratar aqui apenas da proposta orçamentária no âmbito da União, beleza? Vamos lá. Como ocorre isso? Professor, é de responsabilidade do Poder Executivo, mas somente o Executivo vai participar? Não, pessoal. Nós temos uma independência dos poderes. E assim, os poderes e órgãos independentes também participarão dessa elaboração da proposta orçamentária. Como isso vai ocorrer? O Poder Executivo vai colocar à disposição dos poderes, no mínimo 30 dias antes do prazo final de encaminhamento de suas propostas orçamentárias, estudos e estimativas das receitas para o ano seguinte. Com base nesses estudos e estimativas, os poderes e órgãos independentes irão elaborar, planejar o seu orçamento para o ano seguinte, pessoal. Depois que eles fizerem isso, eles enviarão as propostas para o Poder Executivo até dia 15 de agosto, de acordo com os limites da LDO. A LDO tem como função orientar a elaboração do orçamento, e é isso que ela está fazendo aqui. Com base nisso, o Poder Executivo vai reunir as propostas dos seus órgãos, dos outros poderes, de órgãos independentes, vai unificar essas propostas e fazer ajustes. Fazendo isso, no caso da União, o presidente da República vai enviar agora não mais uma proposta orçamentária, e sim um projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional, que é o nosso poder legislativo, por meio de uma mensagem presidencial, até 31 de agosto. Então, vamos lá. Até aqui, o que foi que ocorreu? O Poder Executivo e seus órgãos elaboraram seus orçamentos, os demais poderes também elaboraram seus orçamentos e encaminharam para o Poder Executivo. O Poder Executivo reuniu todos, fez ajustes e agora está encaminhando o processo para o Poder Legislativo.
que vai ser a nossa segunda etapa. Mas antes eu pergunto para vocês, quer dizer, vocês perguntam para mim, professor, e se os demais poderes e órgãos independentes não encaminharem suas propostas para o Poder Executivo dentro do prazo, o que vai ocorrer? Pessoal, a resposta é simples. O Poder Executivo considerará os valores aprovados na LOA vigente. Como assim, professor? Vamos imaginar que está ocorrendo a elaboração da proposta orçamentária para o ano de 2021. Dentro do prazo, os poderes, vamos citar o Poder Legislativo. O Poder Legislativo não encaminhou a sua proposta orçamentária para o Executivo dentro do prazo. O que ele vai fazer? Nós estamos pensando no orçamento do ano seguinte. Mas como nós não temos a proposta do Poder Legislativo para o ano seguinte, nós vamos considerar para o ano seguinte o orçamento que ele está executando esse ano. Beleza? O raciocínio é esse. Agora, vamos comentar a segunda etapa. Segunda etapa do nosso ciclo orçamentário, pessoal, é a discussão, votação e aprovação do projeto de lei orçamentária. Essa etapa, pessoal, corresponde ao debate entre os parlamentares sobre o projeto de lei orçamentária. O Executivo já reuniu tudo e encaminhou agora para o Legislativo. Lá no Legislativo, esse projeto vai chegar e vai ser encaminhado para uma comissão específica, que é a chamada CMO, Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscalização. No caso da União, é chamado de comissão mista, porque existe a presença tanto de deputados federais, como também de senadores, tranquilo? Lá na comissão mista de orçamento e fiscalização, haverá um exame e a emissão de um parecer. É nessa etapa, pessoal, que pode ocorrer a proposição das chamadas emendas parlamentares. Nós temos que o nosso orçamento público, nós já estudamos lá na primeira aula, ele tem como característica ser um orçamento autorizativo, ou seja, existem autorizações de gastos que podem ou não serem executadas. Nesse caso das emendas parlamentares, pessoal, nós temos uma diferença. Por quê? As emendas parlamentares são um traço que nós temos no nosso orçamento do chamado orçamento impositivo, ou seja, as despesas que estiverem como base emendas parlamentares não serão apenas meras autorizações, e sim imposições de gastos, com a sua execução obrigatória. Aqui é o caso, por exemplo, de algum deputado que foi eleito e prometeu alguma coisa para o seu povo. Poderia ele muito bem colocar esse gasto no orçamento e o Poder Executivo não realizar aquela despesa. O deputado ficaria mal visto. Aqui, nesse caso, não. Os gastos que forem objeto de emendas parlamentares terão a sua execução de forma obrigatória. Após, pessoal, projeto de lei orçamentária vai para apreciação do plenário no Congresso Nacional. Não podemos esquecer que o encaminhamento do projeto até 22 de dezembro ao presidente da República para veto ou sanção. Ou seja, até aqui o que ocorreu? Foi elaborada uma proposta pelo Poder Executivo e demais poderes e órgãos independentes, foi encaminhado para o Legislativo. O Legislativo chegou ao processo, foi analisado por uma comissão específica de orçamento, foi emitido um parecer, foi feita análise, foi feita discussões, pode ter ocorrido alterações nesse processo, nesse projeto, e agora o Poder Legislativo tem que devolver o processo para o Poder Executivo, vetar ou sancionar. Vetar significa a não concordância com aquele projeto. Já a sanção é a concordância do presidente com aquele orçamento, tranquilo?
Então, o Poder Legislativo terá até o dia 22 de dezembro para devolver esse processo para o Poder Executivo. Atenção, que é possível alterações no projeto de lei orçamentário de duas formas, pessoal. Seja por mensagem do presidente da República, seja por emendas parlamentares. No caso de mensagem do presidente da República, pessoal, essas alterações poderão ocorrer enquanto não iniciada a votação dessa parte que deseja se alterar na comissão mista de orçamento. Se já tiver sido iniciado, não será permitida a alteração. No caso das emendas parlamentares, é importante destacar o seguinte: essas emendas devem estar compatíveis com o PPA, o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. E se impactarem financeiramente, só poderão ser aprovadas se indicar os recursos necessários, que obrigatoriamente serão provenientes de anulações de despesa. Tranquilo? Aí você, aluno, me pergunta: professor, e se o projeto de lei orçamentária não for sancionado até 31 de dezembro? A resposta é o seguinte, pessoal: se o projeto não for concordado, se não ocorrer essa concordância do presidente da República até 31 de dezembro, ocorrerá a execução até o limite de 1/12 do valor previsto para cada obra. Ou seja, mensalmente só poderá executar 1/12 do orçamento para aquele mês, para aquele ano, beleza? Agora nós vamos iniciar a nossa terceira etapa do ciclo orçamentário. A terceira etapa, nós chamamos ela de execução orçamentária e financeira. Execução orçamentária e financeira, pessoal, consiste na arrecadação das receitas e realização das despesas. É aqui que vai ocorrer realmente a realização das despesas e das receitas. Tranquilo? Execução orçamentária, nós podemos entender como a utilização das dotações dos créditos orçamentários consignados, autorizados na lei orçamentária anual. Já na execução financeira, nós podemos entender como a utilização dos recursos financeiros propriamente ditos, beleza? É interessante destacar que é nessa fase que o Poder Executivo vai editar um decreto de programação orçamentária e financeira até 30 dias após a publicação do orçamento. Qual é a ideia aqui do Poder Executivo? Bem, nós já temos um orçamento que foi votado e aprovado. Agora nós vamos começar a obter receitas e também a realizar gastos. Mas nós não vamos obter todas as receitas ao mesmo tempo e nem podemos realizar todos os gastos ao mesmo tempo. Como assim, professor? Nós vamos ter janeiro. Em janeiro, você vai obter de receita uma previsão de 100 mil reais. Então, é interessante que você realize um gasto de até 100 mil reais para esse mês de janeiro. É uma divisão das despesas de acordo com o volume da obtenção das receitas, tranquilo? É interessante destacar também que, no caso dos demais poderes, Poder Legislativo, Poder Judiciário, pessoal, ocorrerá uma receptação de recursos por meio dos duodécimos. Se estava previsto 12 milhões no orçamento para o Poder Judiciário, ele receberá mensalmente 1 milhão de reais em recursos financeiros. Tranquilo? Aí você me pergunta: professor, e se for verificado que no decorrer do exercício financeiro, o montante das receitas efetivamente realizadas for abaixo das receitas previstas? Pessoal, aqui está ocorrendo o seguinte: você planejou para o ano de 2021 receber 120
bilhões de reais. Tem uma receita de 120 bilhões de reais. Ocorre que, ou seja, 10 milhões de reais por mês. Ocorre que em fevereiro você verificou que você não teve 20 milhões de receita, e sim apenas 10 milhões, ou seja, 50% do que você planejou. Aqui nós temos a possibilidade da existência, pessoal, de um contingenciamento de gastos, ou seja, um controle dos gastos. Você previu uma coisa, mas a realidade está sendo diferente. Então, nós temos que adequar a previsão orçamentária, a nossa previsão de receitas, ao que está ocorrendo efetivamente, a nossa realidade. O que a lei diz? A lei diz que, ao final de um bimestre, 2 meses, se a realização da receita não comportar o cumprimento das metas, podemos realizar o contingenciamento de gastos, ou seja, é uma limitação de empenho e movimentação financeira a ser realizado por ato próprio de cada poder nos 30 dias subsequentes. Ou seja, ocorrerá uma limitação das nossas despesas, tendo em vista que a nossa receita não está ocorrendo conforme nós planejamos. E agora, pessoal, chegamos na quarta etapa do nosso ciclo orçamentário: controle e avaliação da execução. O que nós fizemos até então? Nós elaboramos uma proposta orçamentária com a participação dos outros poderes. Nós encaminhamos essa proposta para o Poder Legislativo. Lá ocorreu discussões, alterações, votação e aprovação desse nosso orçamento. O orçamento voltou para o presidente, foi sancionado e começou a ser executado. Durante a execução ocorreu receitas, a realização de receitas, como também a realização de despesas. E agora nós temos a quarta parte, que é o controle e a avaliação da execução. Pessoal, primeiramente, eu chamo a atenção para vocês de o seguinte: apesar de ser a quarta etapa, o controle e a avaliação da execução pode ocorrer de 3 formas: de forma prévia, antes da execução, de forma concomitante, ao mesmo tempo da execução, e de forma posterior, após a execução. Então, nós temos essas 3 possibilidades de controle e avaliação da nossa execução. E ela será realizada como? Será realizada por meio do controle externo e do controle interno de cada poder. Lembrando que o responsável, o titular do controle externo, pessoal, é o Congresso Nacional, no âmbito da União, que é representado nos demais âmbitos pelo Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas. Muita gente tem a informação de que o responsável pelo controle externo é o Tribunal de Contas, mas não é, pessoal. O responsável, o titular do controle externo é o Poder Legislativo, com auxílio dos tribunais de contas, beleza? Então, vamos lá. Nesse sentido, pessoal, o Poder Legislativo vai julgar as contas do chefe do Poder Executivo, com base em um parecer elaborado pelos tribunais, pelo Tribunal de Contas. Aí você me pergunta novamente: professor, e se o presidente da República não apresentar as suas prestações de contas? Pessoal, aqui nós temos, no âmbito da União, a situação em que a Câmara dos Deputados realizará a tomada de contas, quando a prestação de contas não for apresentada ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Ou seja, o presidente da República tem que disponibilizar suas contas para que ocorra, por meio do Poder Legislativo,
uma apreciação, uma análise, um controle, uma avaliação dessa execução orçamentária financeira. Tudo isso vai ser realizado com base num parecer que o Tribunal de Contas elaborou, beleza? Eu trouxe aqui para ficar um pouco mais claro para a gente, uma linha do tempo mostrando quando ocorre cada uma das etapas desse ciclo orçamentário, beleza? Nós temos aqui, no caso, até 31/8, nós temos a nossa primeira etapa do ciclo orçamentário, que é a elaboração da nossa proposta orçamentária. Até 31/8 vai ser elaborada uma proposta e vai ser encaminhada agora um projeto de lei orçamentário para o Poder Legislativo, para que ele possa discutir, estudar e aprovar o orçamento. Feito isso, nós temos até 21/12 para a devolução desse projeto de lei orçamentário do Poder Legislativo para o Poder Executivo, para que ocorra um veto ou sanção. Queria só destacar, pessoal, que esse veto, essa discordância, essa não concordância, pode ocorrer na sua totalidade ou em partes. E caso ocorra um veto, o projeto de lei orçamentária será justificado esse veto e o projeto retornará ao Poder Legislativo, para que assim o Legislativo analise e derrube ou não esse veto, fazendo voltar o orçamento ao que era ou não, beleza? Então, a palavra final é do Poder Legislativo, os representantes do povo. Então, pronto. Ao final da nossa segunda etapa, ocorreu a devolução do nosso projeto de lei orçamentária para o Executivo sancionar ou vetar. Já durante o exercício seguinte, o exercício financeiro seguinte, nós vamos ter de 1º de janeiro até 31/12 para execução orçamentária e financeira desses gastos, que é a nossa terceira etapa. E vamos ter um período de até 60 dias para envio da prestação de contas do presidente da República para análise do Poder Legislativo. Tranquilo? Aqui já está ocorrendo a nossa quarta etapa, controle e avaliação das prestações de contas da execução orçamentária e financeira. Mas a nossa quarta etapa, pessoal, não ocorre só aqui, não. Ela ocorre durante todo o processo, porque nós temos o quê? Um controle que pode ocorrer previamente à execução orçamentária, durante a execução orçamentária, como também posteriormente, beleza? Espero que tenha ficado claro. Aqui nós vamos encerrando a nossa parte teórica sobre ciclo orçamentário. E agora eu trouxe duas questões de concurso bem simples, apenas para a gente verificar como é cobrado isso em provas. Vamos lá. Primeira questão, caiu no concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, no ano de 2015, para o cargo de analista do Tesouro Estadual. Diz que o orçamento é uma das principais peças de planejamento de políticas públicas. A sequência das etapas para a elaboração e execução do orçamento é denominada, aqui você não tem nenhuma dúvida, o gabarito é letra A, pessoal, ciclo orçamentário. O que foi que nós acabamos de estudar? Não foi isso? Não foi as etapas de elaboração do orçamento, da sua execução, do seu controle, da sua avaliação? Então, não há nenhuma dúvida aqui. Aí você me diz, professor, assim fica fácil. Nós estudamos esse tema hoje e cai uma questão perguntando isso, mas é porque a vida é assim mesmo. A vida só é dura para quem é mole. Vamos em frente.
E a segunda questão, uma questão mais recente, a Fundação Getúlio Vargas, para a Câmara de Salvador, para o cargo de analista legislativo municipal, área de controladoria. A questão diz o seguinte: no ciclo de elaboração do orçamento público, os poderes executivo e legislativo têm funções legalmente estabelecidas. São funções do poder legislativo o quê? Elaborar o orçamento, pessoal? Não. Nós temos que a iniciativa do poder de elaboração do orçamento é do poder executivo. O legislativo participa encaminhando a sua proposta, mas a elaboração não é. Acompanhamento? Sim, acompanhamento é uma função do poder legislativo. Elaboração? Já vimos que não. Sanção é a concordância? Também não. Apreciação? Sim. Execução? Titular pela execução do orçamento, pessoal, é o poder executivo, aquele que administra os recursos. Aprovação? Sim, vai ser aprovado. Avaliação? Sim, vai ser avaliado e controlado por meio do poder legislativo. Letra E diz sanção, nós já vimos que não é, e avaliação que é. Então, pessoal, nessa outra questão, da FGV, da Câmara de Salvador, o gabarito é letra D, pessoal. Caberá ao Poder Executivo iniciar, propor, elaborar o orçamento e também a sua execução, sendo responsabilidade do Presidente da República a sanção também do orçamento, beleza? Já, por um outro lado, será responsabilidade do Poder Legislativo a sua aprovação, sim, vai lá para o Congresso, para a sua apreciação, como também a avaliação, que poderá vir com o nome avaliação e controle. Sim, Poder Legislativo que é o responsável pela avaliação e controle, é o titular do controle externo. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não assistiu nossos vídeos anteriores, fica aqui o convite. Se inscreva no canal e até a próxima.